Beleza, pessoal. Então, nessa videoaula, a gente vai pegar e vai montar o relacionamento de muitos para muitos entre viagem e passageiro. Então, a viagem pode ter vários passageiros e um passageiro pode realizar várias viagens. Vamos lá. Aqui a gente já tinha feito esse relacionamento quando adicionou esse campo selected elemento. A gente tinha feito esse relacionamento de um para muitos. Então, como que vai ficar este formulário aqui? Então, por enquanto, eu vou selecionar todos esses componentes, ó. Então, o painel que tem os campos de texto mais a tabela e vou acrescentar eles dentro de um outro painel. Então, vai ficar um painel com todos os componentes. E aí, esse painel, eu vou acrescentar eles dentro de um painel com guias. Aí ele vai criar uma tab aqui para mim, beleza? Essa tab aqui eu vou chamar de viagem. Depois eu vou acrescentar um outro painel neste painel com guias. E aqui vão ser os passageiros da viagem. Beleza. Neste painel, a gente vai colocar um label, uma caixa de combinação e mais uma tabela. Tabela. Beleza. Na parte de baixo, eu vou colocar dois botões. Então vai ficar assim, ó, um label, uma caixa de combinação, uma tabela e dois botões. No label, vou pedir para a pessoa selecionar o passageiro. Aqui vai estar todos os passageiros que estão cadastrados. E nesses botões aqui eu vou colocar remover. E nesse daqui, adicionar. Nessa tabela vai mostrar todos os passageiros que estão numa viagem selecionada. Beleza, a primeira coisa que a gente vai fazer é mostrar os passageiros que estão cadastrados. Então, para mostrar os passageiros, a gente tem que fazer uma consulta no banco de dados e aí carregar os passageiros dentro dessa caixa de combinação. Então, eu vou vir aqui na paleta e vou adicionar um componente consulta e vou adicionar um componente resultado da consulta. Lá na janela navegador, a gente vai ter esses dois componentes. Eu vou alterar o nome do carry 1 para carry passageiro e no carry no list 1 para list passageiro. Beleza. No carry passageiro, eu vou lá em propriedades e vou criar minha carry. Select P from passageiro P. Vou selecionar o Entity Manager. Depois eu vou no list passageiro. Vou selecionar a carry passageiro. Vou marcá-la como observável. E vou colocar como parâmetro do tipo model.passageiro. Beleza. Feito isso daí, é só selecionar agora os elementos, vincular os elementos da caixa de combinação com a lista de passageiros. Então, clico no botão direito, vincular elementos, lista de passageiros. Dou um OK. Beleza. Então vamos executar aqui para ver como que tá ficando. Eu executei, lá em passageiros, eu tenho todos os passageiros que estão cadastrados. E ele está mostrando viu passageiro. A gente tem que ir lá na classe passageiro e alterar o toString dele para que ele possa mostrar os nomes corretamente. Então, vou fechar aqui, vou lá na classe passageiro, o programa está executando, na classe passageiro. Então, lá na classe passageiro, a gente vai alterar o método toString dele. Então, no toString, vou retornar o nome. Lá, botão direito, executar arquivo. Tá, esse aqui não. Na classe viagem,
agora tem o nome dos passageiros cadastrados. Beleza. Para mim poder realizar esse relacionamento aqui de muitos para muitos, sempre quando uma classe tem uma lista, então, por exemplo, o passageiro tem uma lista de viagem, uma viagem tem uma lista de passageiro, o meu modelo é interessante que eu tenha os métodos para manipular essa lista, para adicionar um elemento na lista, para remover e assim por diante. Então a gente vai criar esses métodos nas duas classes minhas. Então, primeiro eu vou vir em viagem, e aí a viagem ela tem uma lista de passageiros. Então, se ela tem uma lista de passageiros, lá embaixo eu vou criar, eu já tenho o set e o get para a lista, mas eu vou criar os outros atributos, os outros métodos, aliás, para manipular a lista. Então, public void, add passageiro, passageiro p, passageiros, ponto, add p. Então, um método para adicionar um passageiro na lista. Vou criar um método para remover o passageiro da lista. E vou criar um método para pegar um passageiro da lista. O passageiros getIndex. E o último size. Então, public int size of passageiros. Return passageiros.size. Bom, então criei aqui os 4 métodos que eu preciso para estar manipulando a lista. E como eu já tenho get, também consigo percorrer a minha lista inteira. Vou ter que fazer a mesma coisa em passageiro, porque passageiro possui uma lista de viagens. Beleza? Então, lá embaixo, public void add viagem. Então, vou adicionar uma viagem para o passageiro. Criar um método para remover uma viagem do passageiro. Um método para pegar uma viagem. E um para contar quantas viagens um passageiro fez. Beleza. Então, os meus métodos para manipular a lista também. Lá no cadastro de viagem, o que a gente vai fazer? Então, para adicionar um passageiro em uma viagem, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar qual que é a viagem que está sendo manipulada no momento, está sendo cadastrada. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó, tá lá no botão adicionar. Opa. Então, lá no botão adicionar, vou dar 2 cliques nele. Vai criar um método para mim e eu vou pegar a viagem. Como que eu faço para pegar a viagem? Então, vou ter várias viagens cadastradas aqui. A pessoa vai selecionar uma viagem na tabela. Então, vou pegar qual linha da tabela que está selecionada. Int linha é igual a master table ponto get selected row. Peguei a linha da tabela que está selecionada. E para pegar a viagem, eu vou criar uma variável para armazenar a viagem. A viagem, ela está armazenada na minha lista aqui, ó. Então, nessa lista aqui. Eu tenho uma query que consulta todas as viagens, né? Select view from viagem, e todas as viagens que foram encontradas é adicionada nesta lista, list. Então, está ligado com a query.
Beleza, então todas as minhas viagens estão nessa lista. E todas as viagens são apresentadas na tabela, porque a tabela está vinculada com a lista. Então, se eu vim aqui conteúdo da tabela, vocês vão ver que essa tabela está vinculada com a lista. Então, o que acontece? A primeira viagem que está armazenada na lista é a primeira linha da minha tabela. A segunda viagem que está armazenada na lista é a segunda linha da tabela. Então, fica fácil. Se eu sei qual linha da tabela que está selecionada, eu posso pegar da lista a mesma posição. E aí eu tenho a viagem. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui, ó, list get, pega da lista quem está na posição da linha selecionada, certo? Então agora eu tenho a viagem que eu quero. E para mim pegar o passageiro, basta eu pegar o elemento que está selecionado aqui na caixinha de combinação. Então venho aqui, passageiro, P é igual a J combo box, J combo box 2, ponto, get selected item. Então pego o item selecionado no combo box. E vai dar um errinho, eu vou colocar aqui para ele converter para passageiro. Então passageiro faz um cast, faz uma conversão. Então agora eu tenho passageiro e tenho a viagem. E é para me adicionar um passageiro na viagem e uma viagem para o passageiro, eu simplesmente coloco. Então, viagem, ponto. Add passageiro, adiciona um passageiro na viagem. E passageiro, ponto. Add viagem, adiciona a viagem no passageiro. Certo? Então são esses comandos aqui que eu preciso fazer para acrescentar uma coisa no outro. Vou vir aqui, retrieve, use bb transport, select viagem passageiro. Mais asterisco from viagem passageiro. Então, aqui eu executei o comando select asterisco from viagem passageiro, que é a tabela intermediária, que armazena todas as viagens dos passageiros que fizeram aquelas viagens. Ela está dando vazio, então nenhum passageiro fez nenhuma viagem ainda. Vou vir aqui executar. Então aqui eu tenho uma viagem, a viagem 1. Eu vou vir aqui, por exemplo, vou colocar a Cássia para fazer essa viagem. Vou lá e clico em adicionar. Depois que eu cliquei em adicionar, tenho que clicar em salvar para ele salvar no banco de dados. Vou lá selecionar de novo. Então ele vai falar aqui para mim, que na viagem 18 eu tenho passageiro 2. Então está cadastrando no banco. A única coisa que está acontecendo é que ele não está exibindo os dados na minha tabela. Então como que eu faço para ele poder exibir os dados? A primeira coisa, eu vou formatar a tabela. Eu vou vir aqui nela, botão direito, conteúdo da tabela, colunas, e aí eu vou acrescentar as colunas aqui, ó. O código do passageiro, o nome dele, o CPF e o telefone. Beleza, vou vir aqui em linhas e vou remover as linhas. Beleza. Bom, para adicionar os dados nessa tabela, eu vou fazer de uma forma que a gente já tinha feito na sala de aula, bem no comecinho lá, então vai ser manual. Então eu vou vir em código fonte, eu vou criar um método para atualizar a tabela. Eu vou vir aqui em cima, deixa eu minimizar isso, pode ser embaixo do construtor aqui. Eu vou criar um método então public void atualiza tabela passageiros. Beleza, como que eu faço para atualizar uma tabela? Então, para acrescentar registros nela. Então, a primeira coisa, eu preciso ter o modelo dela. Então, vou fazer default table model, modelo,
é igual a default table model, e eu vou pegar o nome da minha tabela, jtable.getModel. JTable1 é a minha tabela de passageiros aqui. Então, eu peguei o modelo. Depois que eu peguei o modelo, eu posso acrescentar linhas neste modelo. Então, linhas na tabela. E da onde que vão vir essas linhas? Vai vir dos passageiros que estão em uma viagem. E como que eu faço para pegar os passageiros de uma viagem? Bom, aí, primeira coisa, eu tenho que pegar quem que é a viagem. Aí a gente segue o mesmo princípio que a gente fez aqui, ó, para pegar a viagem. Então, pego a linha selecionada da tabela 1 e pego a lista, a posição que está na lista. Vamos lá. Então, Ctrl C aqui e vou colar aqui. Então, vamos lá, fazer uns comentários para ficar mais simples. Então, pega o modelo da tabela. Então, o modelo da tabela lá é as linhas, as colunas, os dados, então tudo que faz parte do modelo da tabela. E aqui eu estou pegando uma viagem que está selecionada na tabela de viagem. Beleza, então agora se eu tenho a viagem, eu consigo ter os passageiros daquela viagem. Basta eu fazer viagem.get passageiros. Aí eu pego a lista inteira de passageiros. Vou fazer um for each. Nesse for each, eu vou colocar então meus passageiros. P de passageiro, dois pontos, viagem, ponto, get passageiros. Então, vamos lá, get passageiros, a lista de passageiros. Então, para cada passageiro que está na lista, eu vou pegar um por vez. E aí eu vou adicionando eles no modelo. Então, modelo, ponto, add row, adiciono uma linha no modelo, crio um novo objeto, e aí eu vou passar os valores desse objeto. Então, p.getD, vírgula, p.getNome, vírgula, p.getCPF e por último p.getTelefone. Beleza. Então, adicionei todas as linhas que estavam na lista aqui em viagem. É interessante, antes eu também remover as linhas. Então, colocar modelo, ponto, set no rows, 0. Então, se já tiver linhas, eu apago as linhas anteriores. Então, acrescenta as linhas na tabela com os passageiros de uma viagem que a pessoa selecionou. Beleza. Bom, e aí agora o que eu tenho que fazer? A cada vez que eu selecionar, que eu adicionar, remover ou selecionar uma viagem, eu tenho que chamar esse método para atualizar a tabela de passageiros. Então, aqui em passageiros, lá no adicionar, depois que eu acrescentei, eu vou chamar atualiza tabela de passageiros. Certo? Vamos lá, botão direito, executar arquivo. Vou selecionar aqui a viagem 18. Eu tenho que selecionar a viagem para ele saber aonde que ele vai colocar o passageiro na viagem. Aqui eu venho, seleciono, por exemplo, Cássia, já está no caso, né? Ivan, adicionar. Então, lá, o primeiro é Cássia, o segundo Ivan. Se eu vim aqui adicionar mais um Joana, adicionar, ele vem e adiciona Joana. Porém, por exemplo, se eu clicar aqui numa nova viagem, por exemplo, 12/6/2015, às 13 horas, origem,
Portugal, Estados Unidos. Para fazer de ônibus vai ser uma beleza essa viagem. Vamos lá. Salvar. E aí eu tô aqui com a segunda viagem selecionada. E ele está selecionando para mim o quê? Os passageiros da viagem anterior. Então, quando eu mudo a seleção aqui, ele também tem que atualizar essa tabela para mim não ver passageiros de outras viagens. Vamos lá, como que a gente vai fazer isso? Eu vou vir aqui, clico com o botão direito na tabela, eventos, mouse clicked. Na hora que eu clicar em uma linha da tabela, e aí eu vou verificar se ele realmente clicou em uma linha da tabela. Então, minha master table, ponto, get selected row for maior ou igual a 0. Se ela for maior ou igual a 0, eu pego e chamo o método atualizar tabela. Então, atualiza a tabela de passageiros. Beleza, vamos lá, executar arquivo. Aqui em passageiros não tem nada. Vou clicar na primeira. Não. Ele não chamou meu método. Vamos verificar aqui se ele está executando. Então, cliquei na primeira. Veio F8, F7. F8, F8. Boa viagem 18. F8. Está acrescentando. Vou interromper ela aqui, vamos dar uma olhada de novo o que aconteceu. Então lá não tem nada. Cliquei na primeira viagem, mostrou os passageiros. Cliquei na segunda, não tem passageiro nenhum. Cliquei na primeira, mostrou os 3 passageiros. Vou clicar na segunda, vou adicionar um novo passageiro. Então, Maria. Adicionar, salvar. Então, na viagem 2, tem o passageiro Maria. Na viagem 1, tem os passageiros Ivone, Cássia e Joana. Na viagem 2, passageiro Maria. Certo? Então, conforme a viagem que você seleciona aqui, ele pega e mostra os passageiros que estão naquela viagem. Beleza? Então, vou dar uma paradinha nessa aula e a gente volta em seguida para ver como que faz para remover um passageiro de uma viagem.